Entre os anos de 1979 e 1989, uma década, um escritor norte-americando chamado Mark elaborou uma pesquisa entre alunos formandos da Universidade Harvard, dos Estados Unidos. Durante 10 anos, ele acompanhou um grupo de estudantes dessa universidade. E ele pediu a esse grupo de estudantes que preenchessem um questionário com inúmeras perguntas. Mas a principal pergunta era essa: você estabeleceu metas claras por escrito para o seu futuro e fez planos para concretizá-las? Essa era a principal pergunta da pesquisa desse escritor Mark. No final de 10 anos, ele voltou. Mas antes desses 10 anos, ele totalizou a resposta, especialmente a essa pergunta. E ficou assim distribuído o percentual de respostas. 3% dos pesquisados responderam que tinham objetivos, metas claras, tinham escritos esses objetivos e essas metas, e tinham estabelecido os planos de como atingir essas metas. 3%. 13% disseram que tinham metas, tinham objetivos, mas estavam apenas em suas mentes. Não haviam escrito nada e não haviam estabelecido estratégias para que essas metas fossem alcançadas. E 87% dos pesquisados disseram: não, eu não tenho, por enquanto, nenhuma meta, não escrevi nada, eu quero terminar a faculdade e sair de férias. Após 10 anos, ele volta e pesquisa novamente aquelas pessoas que responderam o questionário em 1979. E o resultado foi o seguinte: os 13% que tinham metas, que tinham objetivos, mas não ainda tinham escrito e nem sabiam muito bem como atingi-los, esses 13% ganhavam o dobro daqueles 84% que não tinham nenhum projeto, que não tinham nenhuma meta estabelecida. Esses 13%, financeiramente, ganhavam o dobro desses 84%. E os 3% que tinham metas claras, que haviam escrito suas metas e que já haviam traçado estratégias para atingir as suas metas, pasmem, ganhavam 10 vezes mais do que os restantes do 97%. Ou seja, planejamento, ele é essencial. Metas estabelecidas são essenciais. As estratégias de como atingir essas metas, os caminhos de como chegar a esses objetivos, são essenciais. Existem muitas literaturas que falam sobre isso. Existem muitas literaturas que falam sobre planejamento, sobre metas, sobre estratégia. Existe um ditado popular muito interessante que diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, também fala sobre planejamento. A Bíblia, que é a palavra de Deus, também fala sobre metas. O próprio Jesus Cristo falou a esse respeito. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, verso 28, está escrito: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa
e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e a não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Lucas 14, do 28 ao 30. Planejamento é fundamental. Estabelecer metas e objetivos é fundamental. Estabelecer as estratégias, os caminhos de alcançar essas metas, esses objetivos, é fundamental. E como nós dissemos, a Bíblia fala sobre isso. E como nós estamos expondo a epístola de Tiago, Tiago fala sobre isso. Tiago fala sobre planejamento. Tiago fala sobre o futuro. Tiago fala sobre o amanhã. E exatamente sobre esse tema que nós iremos falar essa noite. O futuro pertence ao Senhor. E eu peço a você que abra então a sua Bíblia no texto que Tiago escreveu, no capítulo 4, a partir do verso 11, e nós vamos ler até o verso 17. O tema que nós iremos abordar essa noite: o futuro pertence ao Senhor, em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 11. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto e eu peço a você que acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus. Está escrito assim, em Tiago, capítulo 4, verso 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, que és que julgas o próximo? Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Tiago, capítulo 4, do verso 11 ao verso 17. Oremos ao Senhor. Mais uma vez, ó Deus, nós queremos louvar o Teu nome esta noite. Muito obrigado, Deus, por nos permitir esse tempo tão especial de estarmos reunidos na casa de oração para juntos prestarmos culto ao Senhor. Que privilégio, que honra e que alegria. E mais uma vez, ó Deus, nós rogamos por esse tempo em que a palavra foi lida e a palavra será exposta. Misericórdia, Senhor, porque é tanta responsabilidade, mas eu quero mais uma vez me pautar na Tua graça, me pautar na Tua misericórdia, pedindo que Teu Espírito Santo me auxilie nessa tarefa. Pedindo que Teu Espírito Santo abençoe a igreja no entendimento da Tua palavra. Que seja o Teu Espírito Santo o guia de tudo que está acontecendo e continuar a acontecer nesse momento, ó Pai. Que tudo que façamos ainda seja para o bem da igreja e especialmente para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é um livro espetacular. A Bíblia é um livro essencial nas nossas vidas. Tudo o que nós precisamos saber a respeito da vida está na Bíblia. O autor da Bíblia, e eu não falo de homens,
eu falo do autor celestial, do autor divino, não deixou escapar nada que seja importante para mim e para você. Tudo o que você quer saber a respeito da vida humana, da vida eterna, você vai encontrar na Bíblia. Todos os princípios e valores fundamentais para a vida humana, você encontra na Bíblia. A Bíblia é um livro espetacular. E a Bíblia também fala de planejamento. A Bíblia fala sobre o futuro. A Bíblia fala sobre o amanhã. E Deus, através do seu Espírito Santo, usa Tiago, o irmão de Jesus, para falar a esse respeito. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas, antes de Tiago falar sobre planejamento, falar sobre o dia do amanhã, falar sobre o futuro, ele toca mais uma vez, ele fala outra vez sobre um tema que parece incomodar muito Tiago. E pela terceira vez, na sua carta, ele retoma esse tema. Me parece que era algo que acontecia com frequência na igreja do primeiro século. E era algo que Tiago ficava profundamente incomodado, e Tiago combatia de uma forma veemente essa situação que acontecia na igreja de Jesus, na igreja do primeiro século. Vejamos o que Tiago fala no versículo 11 e no versículo 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, tu, porém, quem és que julgas o próximo? Mais uma vez, Tiago está se dirigindo aos crentes que têm língua grande. Mais uma vez, Tiago escreve e fala aos crentes linguarudos. No capítulo 2, Tiago já tinha escrito a essas pessoas. Tiago já havia advertido os crentes com relação ao proceder com falar. Falar mal do irmão, julgar o irmão. No capítulo 3, ele fala novamente sobre o mesmo tema. Ele usa figuras de ilustrações, ele fala sobre o freio da boca do cavalo, ele fala sobre o leme do navio, que são tão pequenos, mas que conduzem o cavalo, que conduzem o navio, e a língua, da mesma forma, se não dominada, conduz a nossa vida. E Tiago, no capítulo 3, ele gasta um tempo grande falando sobre isso, os cuidados com a língua. E agora, no capítulo 4, quando ele introduz um tema novo, mas antes ele volta a falar sobre o problema da língua. Dos irmãos que falam mal um dos outros. E que quando um irmão procede assim, ele está acima da lei. Julgando a lei. Desprezando a lei. A palavra de Deus. Interessante que ele começa o versículo 11 chamando aqueles crentes de irmãos. E não é só pro forma. Quando ele chama aqueles crentes de irmãos, ele está lembrando aos crentes que eles fazem parte de uma só família. O irmão Israel, quando orou agora para esses irmãos recebidos como membros dessa igreja, ele disse: eles fazem agora parte de uma família maravilhosa, uma família espiritual. Por isso nós somos irmãos. Filhos do mesmo Deus.
E Tiago está dizendo àqueles irmãos que pertencem à mesma família, que é inconcebível um irmão falar mal de outro irmão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se nos dias de Tiago era inconcebível um irmão falar mal de outro irmão, hoje, século 21, 2016, continua sendo inconcebível. Como é que pode? Nós, filhos do mesmo Deus, que servimos ao mesmo Deus, que cantamos ao mesmo Deus, que oramos ao mesmo Deus, falamos mal uns dos outros, com maledicência, pejorativamente, dolosamente. E Jesus disse que quando nós procedemos assim, Ele nos remete ao não matarás. E Tiago tinha um cuidado muito grande com os irmãos daquela igreja que procediam assim. Meus irmãos, a advertência de Tiago é muito séria, é muito grave. Porque quando nós procedemos assim, desta forma, nós estamos indo contra a lei, falando contra a lei, os princípios morais e éticos da palavra de Deus, que são eternos. Vejamos duas passagens a esse respeito. Salmos 34, versículo 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Salmos 101, 5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Quem está dizendo isso é Deus, através dos seus servos. E me parece que essa erva daninha, e vou usar uma palavra um pouco mais forte, parece que esse câncer ainda permeia a igreja do Senhor Jesus. Me parece que ainda no seio da igreja existe crente linguarudo. E a palavra é muito clara. Aos que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia, minha irmã. Meus amados irmãos, quem procede assim, fala mal da palavra de Deus. Quem procede assim, traz sobre si a responsabilidade, a loucura de ser maior do que a palavra. Eu disse responsabilidade, vou mudar a palavra. A irresponsabilidade de trazer sobre si algo que não nos pertence. Há um só legislador e juiz. E na sua Bíblia, a palavra legislador e juiz está em letra maiúscula. E você sabe quem é esse legislador. E você sabe quem é esse juiz. Apenas Deus tem o poder de criar leis que Ele mesmo executa. Para a salvação ou para a perdição. E nós estamos nos arvorando de sermos juiz do irmão. De sermos o promotor. De sermos o júri. E de sermos o carrasco que aplica a sentença. Ao que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Tiago entende que falar mal do irmão é se tornar juiz do irmão. É condenar o irmão. E se você tem feito isso, o Senhor está te condenando.
Tiago deixa claro que existe apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Interessante que Tiago faz uma pergunta bem ferina. Quem é você para falar mal do seu irmão? Quem é você para julgar o proceder do irmão? Quem é você para tomar sobre si a responsabilidade de ser juiz de alguém? Meu irmão, minha irmã, que advertência contextualizada. Que advertência importante para nós. Que importância isso para a nossa vida hoje. Como é contemporânea a palavra de Deus, a palavra de Tiago, que se refere a esse comportamento dos crentes. Lembre-se que Tiago escreveu para a igreja perseguida, a igreja espalhada, mas Tiago não deixa de apontar os erros cometidos por essa igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Tiago, ele vai abordar um novo tema, mas antes disso, ele retoma esse tema. Ele relembra novamente o cuidado que eu e você devemos ter com as nossas palavras, com a nossa boca, com a nossa forma de julgar o irmão. E então Tiago introduz um tema novo, um tema diferente. Ele vai falar agora sobre o perigo do homem presunçoso. No capítulo 4, no verso 13, ele escreveu: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. De uma forma bem direta, de uma forma bem objetiva, de uma forma muito clara, Tiago fala agora sobre o futuro, sobre o amanhã. E como nós cristãos, tementes ao Senhor Jesus, devemos nos comportar, devemos proceder com relação a isso, o futuro, o amanhã, nossos planos, nossos objetivos, nossos projetos, nossos sonhos. E Tiago usa um verbo, ele diz, atendei. Ou seja, ele quer chamar a atenção dos seus leitores para algo muito importante que ele vai dizer. Esse verbo que ele usa, atendei, lá na língua original, no grego, é uma chamada incisiva para a atenção do seu público. Tiago queria que os seus leitores ficassem atentos, observando atentamente o que ele iria escrever, o que ele iria dizer. Ora, se Tiago queria que os seus leitores do primeiro século prestassem uma profunda atenção no que ele iria dizer, eu creio que nós hoje devemos prestar a mesma atenção naquilo que Tiago quer nos dizer. Então, meu irmão, eu peço a sua profunda
atenção no que o Espírito Santo quer nos dizer nesta noite a respeito dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. É de conhecimento que o judeu, ele tem um talento para o comércio. Desde os primeiros dias da formação dessa nação, até hoje, o judeu tem uma habilidade muito grande para a negociação, para o comércio. O reverendo Nicodemos, no seu estudo, ele dá alguns exemplos que o próprio Jesus, quando vai contar algumas de suas parábolas, ele usa ações, trabalhos, negócios que os judeus faziam. Por exemplo, lá em Mateus 13:45, quando ele fala da parábola do negociante de pérolas, um comerciante de pérolas. Ou lá em Lucas 19:13, sobre a parábola dos servos que receberam talentos e deviam negociar esses talentos. O povo judeu, por excelência, é um povo comerciante, que sabe fazer negócio. E Tiago não está criticando o povo por fazer comércio. Tiago não está criticando os judeus negociantes, comerciantes, de serem prósperos. Não. Tiago está criticando a forma como eles estavam pensando em fazer os seus negócios. Como eles se referiam ao futuro, aos seus planos, aos seus projetos. É disso que Tiago está falando. E essa palavra é para nós hoje. Os comerciantes estavam confiados e confiantes nas suas habilidades, nas suas estratégias humanas. Eles estavam confiados nas suas competências de fazer negócio, achando até mesmo que tinham controle sobre o futuro, controle sobre o amanhã. E é exatamente isso que Tiago está criticando. Está alertando aqueles homens comerciantes. A Bíblia diz algumas coisas interessantes a esse respeito. Provérbios 27:1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Salmos 38:6. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Nós podemos e devemos ter projetos. Nós podemos e devemos estabelecer objetivos para a nossa vida. Nós podemos e nós devemos estabelecer as estratégias, os caminhos de conseguir chegar desses objetivos. Só não podemos excluir Deus disso. Só não podemos deixar Deus à parte dos nossos sonhos, à parte dos nossos projetos, à parte das nossas estratégias. E Tiago fala exatamente a esse respeito. Vamos ver Provérbios 16, capítulo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você conhece esse versículo. Você já citou esse versículo. A grande questão é, nós estamos vivendo esse versículo? Um versículo que nós conhecemos, um versículo que nós falamos, mas nós estamos praticando isso. Nós cremos nisso, que nós devemos fazer planos sim, estabelecer metas sim, buscar essas metas e esses planos, mas confiados que a resposta certa virá do Senhor. Tiago está dizendo que nós devemos planejar em parceria com Deus, que nós devemos submeter
os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas metas, submetê-las a Deus. E ouvir Deus falar. E ver como Deus conduz essas coisas. Só a nossa habilidade, só as nossas estratégias, só as nossas competências não serão suficientes. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, irmãos. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Nós precisamos deixar de ser presunçosos, orgulhosos. Eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Mas você não sabe o que vai acontecer com a sua vida daqui a 5 minutos. Tiago está dizendo que a nossa vida é como uma neblina. Ela até aparece, mas em poucos momentos, em poucos instantes, ela desaparece, ela some, ela acaba. Assim é a nossa vida. Os nossos projetos, os nossos planos, as nossas metas, os nossos sonhos não vão mudar nenhum desígnio de Deus. Nenhum propósito de Deus será mudado pela nossa jactância, pelo nosso orgulho, pela nossa presunção. Volto a afirmar, nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida daqui a 5 minutos. E veja bem, Tiago não está dizendo que nós não devemos planejar, porque Jesus disse, se você vai construir uma torre, planeje. Quanto você vai gastar? Qual o tempo necessário? O projeto é necessário, o plano é necessário. A questão é, submeta a Deus. Trabalhe em parceria com Deus. Ouça Deus falar sobre o seu projeto, sobre o seu sonho. O amanhã pertence a Deus. O futuro pertence a Deus. A sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos pertencem a Deus. Tiago enfatiza que os nossos sonhos, nossos projetos, os nossos planos devem estar diante de Deus. E ele então dá uma orientação muito importante, fundamental para a minha e para a sua vida. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Quantas vezes você já usou a expressão, se Deus quiser? E são palavras soltas na nossa boca. São palavras vazias na nossa boca. Se Deus quiser. Mas é se Deus quiser mesmo, porque se Ele não quiser, não vai acontecer. Se Ele não quiser, um sonho, um projeto, um objetivo seu não será alcançado se Ele não quiser. Então é se Deus quiser. E não pode mais ser palavra solta em nossa boca. Não pode mais ser palavra vazia em nossa boca. Deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Na antiguidade, quando um homem piedoso, quando um homem crente escrevia uma carta,
Na antiguidade mesmo, né? Ninguém escreve mais carta hoje, né? Mas quando um homem escrevia uma carta, e nessa carta havia um propósito, havia um plano, havia um desejo, ele colocava na frente desse propósito, desse sonho, desse desejo, essas duas letras: DV. Toda vez que um homem temente a Deus, um homem piedoso, escrevia alguma coisa, e nesse contexto, ou era apenas um projeto, ou era apenas um sonho, um objetivo, ele escrevia na frente DV. Del volante. Se Deus quiser. Essa prática se perdeu. Porque até carta ninguém escreve mais hoje. Del volante. Vou fazer isso, aquilo, pretendo chegar em tal lugar, pretendo estabelecer tal projeto. DV. Se Deus quiser. Meus irmãos, eu acho que essa prática não vai ser mais retomada. Mas nós deveríamos escrever em nosso coração, na nossa alma, DV. Del volante. Se Deus quiser. Para cada projeto, para cada sonho, para cada meta, se Deus quiser. Para cada sonho, se Deus quiser. Del volante. Precisamos aprender a confiar e depender de Deus. Precisamos aprender que Deus tem planos infinitamente melhores para nossas vidas. Jeremias 29:11 escreveu: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O seu plano deve ser muito bom, mas o de Deus é melhor. O seu projeto deve ser espetacular, mas o de Deus é melhor. Os seus sonhos são maravilhosos, mas o de Deus é melhor. E nós precisamos conhecer os projetos, os planos e os sonhos de Deus. Tiago não está condenando os planos para o futuro, mas a pretensão humana de fazê-los como se o sucesso deles dependesse inteiramente de nós. Augusto Nicodemos escreveu isso. Como se tudo dependesse inteiramente de nós. E tudo depende inteiramente de Deus. Amém, irmãos? Tiago caminha para a conclusão dessa sessão. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4:17. Se lembre que a carta de Tiago trata do evangelho cotidiano, do dia a dia, da segunda-feira, do que você vai fazer com o evangelho segunda-feira no seu trabalho, na sua casa, lá na faculdade. O que você vai fazer como cristão salvo em Senhor Jesus na segunda-feira. Tiago trata disso. Tiago relembra o contraste entre os que sabem e não fazem. Tiago relembra o contraste dos que ouvem e não praticam. Dos que têm fé, mas não têm boas obras. E Tiago agora fala sobre o futuro, sobre o amanhã, dizendo: submeta tudo ao Senhor. Submeta tudo a Deus. Dependa unicamente de Deus. E se você não sabia, você está sabendo agora. Se você tem um projeto, se você tem um plano, se você tem uma meta, se você tem um sonho e Deus está fora disso, você está pecando. Presunção, jactância,
orgulho, soberba, tolice. É o que Tiago está dizendo. E quantos têm incorrido nesse pecado? E quantos têm praticado esse pecado? Excluído Deus dos seus projetos, dos seus sonhos. Em João 12, 44, 45 está escrito: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Sabe que esse versículo está aí? Porque se você quer conhecer o projeto de Deus para a sua vida, quer conhecer os sonhos de Deus, o que Deus estabeleceu para a sua vida, conheça Jesus. Jesus é enfático em dizer: quem crê em mim, crê em Deus. Quem vê a mim, vê o Senhor, vê o Pai. Então, meu irmão, se você quer conhecer Deus, conhecer os projetos, os planos que Deus tem para a sua vida, conheça Jesus. Quer conhecer Jesus? Ele está na sua mão, ou no seu colo. Agora ele também está nos celulares. A palavra. Conheça a palavra e você vai conhecer os projetos de Deus para a sua vida. Os planos de Deus para a sua vida, que são superiores, que são melhores do que os seus. Os seus planos, os seus sonhos, suas metas, suas estratégias precisam passar pelo crivo de Deus. Meu irmão, minha irmã, não tem fórmula mágica. Dobra os seus joelhinhos e diga para Deus: Senhor, assim, assim e assim. Isso, se o Senhor quiser. Vou concluir. Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade de Deus. Do que você tem se alimentado? Deus revela a sua vontade a todos aqueles que querem conhecê-la. Você conhece a vontade de Deus? Você conhece os propósitos de Deus? Você conhece os planos de Deus? Você conhece os sonhos de Deus? Submeta seus projetos a Deus. Trabalhe em parceria com Deus. Aí eu garanto a você, porque a palavra garante, os seus projetos serão bem-sucedidos. Os seus planos serão conquistados. Andar com Deus, andar com Jesus, andar segundo a vontade do Espírito Santo, não é garantia de vida fácil, mas é garantia de vida santa. É garantia de vida vitoriosa. Essa noite, a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer projetos, fazer planos, todos eles submetidos à vontade de Deus. Que Deus abençoe os seus projetos. Que Deus abençoe os seus planos. Que Deus abençoe o seu caminho. Em nome de Jesus. Amém.